Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, todos aí nas suas respectivas casas. Quem estiver aí no seu trabalho, que também esteja se cuidando. Bom, vocês que vêm acompanhando as lives do W Faria, né, os nossos webinars, cada semana uma ou duas áreas do escritório tem falado. A gente optou por não falar todas as áreas numa semana, até porque não é toda semana que tem uma novidade, né? Então, nessa semana, hoje, dia 17, sexta-feira, quem vai falar para vocês sou eu e o Júlio, sobre os contratos administrativos, né, quais os cuidados especiais que as empresas devem tomar nesse tempo de Covid, né? Então, nós selecionamos aqui alguns temas, falando aqui das atualidades semanais, né? A gente teve a medida provisória 951, que fez alterações importantes aí no tocante ao registro de preço, nessa época de dispensa de licitações para saúde e engenharia. Vamos falar um pouquinho do decreto municipal e da lei de telemedicina, e depois vamos falar, só fazer essa introdução dessas atualidades, e depois vamos falar propriamente do tema do webinário, tá? Vou passar a palavra para o Júlio César, acho que todos vocês já o conhecem. Júlio, ele é o nosso super ultra especialista e ele vai falar com vocês sobre os temas. Júlio, a palavra é sua. Muito obrigado, Pedro. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco, e não só por estarem aqui conosco, mas também por estarem aí trabalhando, porque o enfrentamento da crise depende do profissional de licitação. Os insumos para esse enfrentamento não chegarão nos hospitais, não chegarão aos seus destinos sem a nossa interveniência nesses processos, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as atualidades. O que trouxe a nova MP? A MP da quinzena, né? Essa lei, a 13979, ela tem, acho que um pouquinho mais de 2 meses, ela já foi regulamentada 4 vezes, ou seja, a cada 15 dias dá para a gente dizer que temos aí novidades no regime especial da lei 13979. A novidade dessa vez é que as dispensas de licitação que serão feitas para o enfrentamento do Covid, se forem consorciadas as compras, poderão ser feitas na modalidade do registro de preços. O que isso quer dizer? Que se algum órgão quiser se conveniar com outro, se consorciar com outra administração para efetuar uma compra, essa compra poderá ser feita utilizando o sistema de registro de preços, tá? Disso tem uma questão muito peculiar, que é a possibilidade ou não de vender a ata de registro de preço, né, para alguma administração que tenha interesse, a partir do momento em que agora é possível. Essa discussão ela é um pouquinho sexo dos anjos, né, porque fora do contexto do Covid já é muito debatida a possibilidade de se ofertar uma ata de registro de preço já celebrada para outras administrações comprem dela. O que acontece de diferente também nisso? Toda compra consorciada que for feita para enfrentar o Covid através do sistema de registro de preço será considerada uma compra nacional. O que é uma compra nacional? Diz o decreto do registro de preço que a compra nacional é toda aquela compra efetuada por um ente cujo gerenciador, o ente gerenciador da ata, estará implementando aquele bem ou serviço que ele está comprando numa política nacional, ou seja, ainda que 2 órgãos estaduais ou municipais venham adquirir por esse intermédio do SRP, essa compra será utilizável no país, é uma compra nacional. Também diz o decreto que, a partir do momento em que algum órgão quiser fazer um registro de preço de dispensa de licitação para o Covid, ele deverá informar a intenção de registro de preço num prazo mínimo de 2 a 4 dias úteis para que outros órgãos que queiram aderir possam pegar uma carona e já participar deste registro, certo? O que mais? De grande diferença, não sei, talvez alguém tenha lido o meu textinho, eu publiquei recentemente uma nota informando que em breve nós teremos uma fiscalização pesadíssima dos tribunais de contas em cima dessas contratações pelo regime especial. Por quê? Porque muitos administradores estão entendendo essas faculdades, das quais nós falaremos um pouquinho mais adiante, como cheques em branco.
mas não é o que elas são. Essas faculdades excepcionais, elas se prestam apenas para agilizar o processo. Elas não são um cheque em branco, elas são um limite no cheque especial, vamos colocar assim. E é um limite que, com certeza, será cobrado, tá? Quando chegar o momento certo. Para dar esse exemplo, esse novo regulamento da MP 951 trouxe a previsão expressa de que está suspenso o prazo para aplicação de quaisquer penalidades, seja do RDC, seja da lei de licitações, seja da lei do pregão, tá? O que eles querem dizer com isso? Que talvez neste momento não seja possível fazer a análise completa de tudo que está acontecendo nos contratos e nas contratações do Covid, mas que no momento adequado isso será feito. É uma reserva de direito da administração pública, no sentido de que no momento eu não tenho condições de penalizar nem de fiscalizar os meus contratados. Todavia, este momento certamente chegará. Sobre o decreto municipal, ele trouxe uma peculiaridade, muita gente ficou confusa, tá? Com relação à possibilidade de abrir ou de fechar. Vamos começar dizendo que o decreto, embora eu acho que ele esteja sim por uma boa linha, ele já começa ali o texto legal dizendo que é uma recomendação, tá? A gente sabe bem que no campo do direito administrativo, para quem está interpretando na linha de frente do combate, a polícia militar, os fiscais, essa recomendação não vai ser lida como uma recomendação, mas sim como uma disposição cogente, obrigatória, tá? Eu entendo que não é exatamente este o caso, até porque a gente tem visto alguma certa discussão entre o presidente da República e os outros chefes dos executivos. Inclusive, está no STF a discussão sobre quem pode impor as limitações do direito de ir e vir, tá? O Planalto defende que essa possibilidade é específica do presidente da República, ao passo que eu, com algum respaldo, acho que cada chefe do executivo, guardadas as devidas proporções, podem fazê-lo. E tanto é verdade que nós temos esse decreto. Ele traz ali uma tabelinha dos horários de funcionamento dos órgãos, das atividades públicas e privadas durante o período da quarentena. Então, por exemplo, os serviços essenciais, vou citar aqui a título de exemplo, a construção civil está com horário liberado, TI, que nessa época de home office ou teletrabalho, para quem é da administração pública, também está liberado em qualquer horário, exercício da medicina e atividades correlatas, liberado, supermercado, os funcionamentos são diferidos. Então, ela trouxe apenas sugestões de horários de funcionamento. Eu entendo que nós devemos olhar para essas sugestões como se fossem obrigatórias, apenas para evitar constrangimentos com eventuais fiscalizações, tá? A Procuradoria do município aqui de São Paulo tem uma força-tarefa que está o tempo inteiro respondendo perguntas dos administrados no sentido de esclarecer se as atividades deles são essenciais, porque os decretos trazem algumas atividades, mas aquele rol não é taxativo, ele é exemplificativo, tá? Então, qualquer administrado, qualquer munícipe pode, então, se servir do direito de petição junto à Prefeitura Municipal de São Paulo para esclarecer se a sua atividade é considerada indispensável e o horário em que ela poderia funcionar. Acho que isso e a telemedicina, que é uma quebra de tabu, não tem muito a ver aqui com a nossa matéria, mas vem na qualidade de novidade. As consultas telepresenciais sempre foram um grande tabu no ramo da medicina. E como qualquer deslocamento, qualquer atendimento presencial de qualquer natureza é, no momento, contraindicado, até neste tocante a gente teve uma alteração, né? Então vamos entrar agora, porque nem tudo são espinhos. Nessa época de Covid, a gente também tem possibilidades boas de negócios. Só que, como tudo na vida, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o regime especial da Lei 13.979. O que ele nos traz de diferente neste momento? Ele é um direito provisório, tá? No dia 17 de abril de 2021, nós vamos apenas, quero crer, dar risadas a respeito disso e nos lembrar com algum desconforto do que passamos. Mas fato é que, neste momento, ele é algo real e tangível e ele faz parte da nossa realidade, tá? Então, o que acontece? Este direito provisório, esse regime trazido pela Lei 13.979, ele nos traz algumas presunções, tá?
Então, todas essas contratações são emergenciais. Quais são essas presunções do regime especial? Presume-se que já está caracterizada a situação de emergência, a necessidade de pronto atendimento das entregas ou dos fornecimentos que forem feitos nessas contratações, um risco para obras, bens, serviços públicos, privados, pessoas, enfim, o risco para tudo e todos. E, finalmente, a presunção de que aquela compra efetuada para enfrentar o Covid está limitada à parcela essencialmente necessária para este enfrentamento. Tá? Todos os entes da federação podem utilizar essas normas da Lei 13.979, porque a União lançou mão da sua competência privativa para legislar assuntos de licitação. Por curiosidade, o decreto aqui do município de São Paulo, ele trouxe uma regulamentação da dispensa de licitações prevista na própria Lei 8.666, tá? Ela difere deste regime, porquanto que a dispensa de licitação feita pela Lei 13.979 é uma hipótese específica, tá? Ao passo que a legislação municipal se prestou a regulamentar uma hipótese de emergência já existente, a lei federal trouxe uma nova, tá? Então, eu, inclusive, entendo ser um pouquinho mais válido, mais vantajoso para quem vende, utilizar a regulamentação da 13.979, porque ela é um pouco mais permissiva, mas nós vamos chegar nisso, tá? A MP 926, ela veio esclarecer também, acho que no comecinho, na primeira quinzena de março, ela veio esclarecer a possibilidade de utilização dessa lei, desse tipo de contratação, também para as obras e serviços de engenharia. Afinal de contas, a gente não teria um hospital de campanha se isso não fosse possível, certo? Bom, sobre os pregões da Covid, muda pouca coisa, mas são muito importantes, tá? Considerando que esses pregões visam contratar com celeridade, o legislador entendeu por bem em reduzir todos os prazos desses pregões, não apenas processuais de interposição de recurso, mas também os procedimentais à metade, tá? A metade arredondado para cima. Logo, se determinado pregão teria 8 dias úteis entre a publicação do edital e a sessão pública, agora a gente não vai mais ter isso, nós teremos 4 dias úteis, tá? Também considerando a necessidade de ser muito célere essa contratação, os recursos não terão um efeito suspensivo. Vale dizer, então, que o arrematante aí do seu pregão no lote, ele vai levar, tá? Você vai recorrer, se sentir prejudicado, mas esse recurso não terá efeito suspensivo. O que pode dar de errado nisso, né, pessoal? Quase nada. Mas, nesse momento, a gente tem que entender que é realmente necessário agir dessa maneira. E essas regras, elas são válidas para os pregões presenciais e físicos, tá? Então, assim, sobre os pregões do Covid, essas são as principais mudanças. Uma outra questão, as compras de grande vulto, agora, para este momento, efetuadas pelo regime especial, dispensam audiência pública, até porque o procedimento da audiência pública é muito demorado para permitir que uma contratação com tamanha necessidade de celeridade se processe da forma necessária, tá? Agora, em termos de cuidados nessas contratações, né? Vamos começar a entrar agora nos outros 3 bullets aqui da flexibilização, pagamento antecipado, mas vamos falar um pouquinho dos cuidados que vocês têm que ter para entrar numa dessas roubadas, numa dessas licitações para atender o Covid. No primeiro momento, a gente tem que estabelecer aqui que essa lei 13.979 é de fevereiro. Quando ela nasceu, ela trouxe uma possibilidade de dispensa obrigatória. Ela dizia que toda licitação para enfrentamento do Covid estava dispensada. Agora, o texto legal está diferente, ela pode ser dispensada, ou seja, existirá, então, uma margem de manobra discricionária do administrador para eleger se fará ou não a disputa, tá? Também importa dizer que boa parte dos recursos que estão vindo para todos os entes são de origem federal. Isso quer dizer que a auditoria do fluxo desse gasto vai ser feita pelo Tribunal de Contas da União. Para quem não conhece, o Tribunal de Contas da União é extremamente técnico, muito bom tecnicamente falando e implacável.
eles certamente farão essa análise cuidadosamente, criteriosamente, no momento oportuno em que esse desespero de atender às necessidades da população passar. Então, isso importa dizer para quem for fornecer nesse momento, que, por favor, tenha em mente a questão do preço. Os insumos todos estão aumentando, está muito difícil fornecer qualquer coisa, até porque o próprio funcionário agora tem que ter EPIs que às vezes não tinha antigamente. Isso acaba por impactar no nosso custo para fornecimento. Então, ainda que isso reflita no preço, precisa ficar extremamente bem fundamentado, bem comprovado para o seu contratante que aquele valor que você está ofertando para ele está sofrendo impactos justamente da mesma crise, tá? Outra coisa muito importante falar é que, se vocês já acompanharam os outros webinars, especialmente o Força Maior, tudo isso deve ser amplamente documentado, formalmente documentado, tá? Porque se a gente não reclamar na origem alguma majoração de preço e documentar, fica um pouco bem difícil da gente discutir mais adiante. Até porque os nossos pleitos possivelmente não vão ser atendidos neste momento de enfrentamento da crise, tá? Eles vão ser atendidos num momento posterior, quando o desespero tiver passado, tá? Ainda nesse tocante, considerando que esses contratos já estão sendo celebrados na égide, no curso da pandemia, também é muito prejudicada a alegação do fornecedor de força maior, tá? Então, se você celebrou um contrato já neste regime especial e teve alguma dificuldade no fornecimento por conta do Covid, possivelmente a sua alegação de força maior não vai ser aceita pelo seu contratante, justamente porque ela já não era imprevisível, tá? A ocorrência do Covid já se configurou. Eu não tenho como manifestar isso neste passo. Então, a força maior, ela vai servir para escudar, para defender aqueles contratos que foram celebrados antes da ocorrência da pandemia. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Sobre as flexibilizações na dispensa, ou melhor, nas contratações como um todo, vale dizer que são muitas, tá? Mas para cada flexibilização, a gente tem um condicionante. Quem trabalha com direito administrativo conhece, sabe que o administrador pode tudo. Ele é totipotente, desde que ele explique e ele se justifique, tá? Então, podemos levar isso a uma vala comum de que, para que cada flexibilização ocorra, deve haver um parecer fundamentando aquela hipótese, tá? Então, a gente separou primeiro 5 cuidados que vocês devem ter, baseados justamente nas obrigações que a administração pública, nas obrigações mínimas que a administração pública tem que ter nesse momento, tá? O primeiro deles é que no objeto da contratação esteja perfeitamente caracterizada a necessidade do enfrentamento da crise, tá? Então, no objeto do seu edital, do seu instrumento convocatório ou até do seu e-mail, deve constar que aquela contratação é para fazer frente ao Covid, é um requisito da lei. E quando estiver ali na descrição das leis que incidirão naquele certame ou dispensa, deve constar também a Lei 13.979, tá? Partindo disso, é importantíssimo que vocês, é o nosso segundo cuidado, peçam cópias do processo de contratação. Por quê? As administrações, às vezes, premidas pela pressa, encaminham um mero e-mail pedindo uma cotação, um fornecimento. E isso não é o melhor procedimento, embora em alguns casos possa até ser sim válido face à necessidade do órgão, tá? Isso não é uma coisa normal, mas de novo, a nossa situação atual não é normal. Então, há diversos permissivos nesse passo, que a gente pode acabar também tendo que flexibilizar coisas que normalmente não faríamos. Por exemplo, agora, recentemente a gente tratou de uma questão sobre a possibilidade de fornecer antes da publicação do extrato do contrato. Em condições normais, a gente não recomendaria isso, né? Até porque é requisito de eficácia do contrato a sua publicação. Só que, neste momento, desde que o administrador também trabalhe conosco e nos respaldar de alguma forma, nos dar essa segurança, a gente pode sim fazer esse fornecimento, tá? Então, você deve pedir, se você
estiver participando de uma contratação do Covid, cópias deste processo de contratação. Por quê? A administração é obrigada a contratar, ela está permitida a contratar com o termo de referência simples, tá? Esse TR simplificado, ele tem as descrições mínimas daquilo que são os requisitos da contratação, o objeto, a fundamentação, o resumo da solução. Olha só, esse resumo da solução é super importante, porque por mais bobo que isso possa parecer, é importante para a administração. Falar, olha, eu estou comprando máscaras para os médicos, para evitar que eles se contaminem enquanto atuam. Explicado. Isso é uma coisa de fácil intelecção, mas a gente pode verificar outras questões que talvez não sejam prima facie tão correlatas ao enfrentamento da crise, e que dependam dessa explanaçãozinha um pouquinho melhor. Então, a partir do momento que você receber um pedido de compra de algum órgão, de alguma administração, peça também uma cópia do termo de referência simplificado e o número do processo de licita de compra ou de contratação. Vamos chegar nisso também, tá? Outra coisa que o termo de referência simplificado tem que ter é a pesquisa de preços, tá? A própria Lei 13.979, para facilitar a vida dos administradores, trouxe nela alguns critérios para que o administrador faça essa pesquisa ou cotação de preços, tá? E isso nos remete, então, para o nosso terceiro cuidado. Verifique a pesquisa de preços feita pelo seu ente licitante. Se essa pesquisa não estiver disponível, tá? Lembrem-se que é uma faculdade dispensá-la, todavia, ela entra naquela vala comum da flexibilização. Se o administrador dispensou a cotação de preços, ele mandatoriamente tem que ter prolatado um parecer fundamentando o porquê dessa dispensa de pesquisa de preços. Logo, este parecer é a sua segurança, ok? Outro requisito de eficácia dessa contratação é a imediata publicação dela nos sites adequados para isso do governo, tá? De acordo com a Lei de Acesso à Informação. Então, vale dizer que toda vez que você for contratado, essa contratação deve mandatoriamente ser publicada com os requisitos mínimos de informação, ou seja, o nome do contratado, o registro dele na Receita Federal, se for pessoa física, o CPF, pessoa jurídica CNPJ, o valor do contrato, o número do processo. Olha só, a Lei de Licitações, Lei Geral atendida, é obrigatório autuar qualquer processo de contratação até a contratação direta, a vigência do contrato, tá? Essa publicação, ela pode ser feita tanto nos portais de transparência do governo, que é da onde tem vindo uma série de notícias sobre compras feitas com aliados políticos deste ou daquele comprador, e é exatamente para isso que servem, para que nós, enquanto população, possamos exercer algum controle também nesse tocante dessas contratações, tá? Prosseguindo. A vigência destes contratos, tá? Cada contrato desses, ele pode viger por 6 meses, prorrogáveis por iguais períodos, limitados à duração da pandemia. Qual é o tempo de duração da pandemia? O Ministério da Saúde que dirá. Parece que trocou o ministro da Saúde ontem, eu fiquei um pouco longe das notícias, então talvez a gente possa ver essa decretação nos próximos dias. Esperamos que não. Mas, legalmente falando, é o Ministério da Saúde que vai dar essa palavra final sobre o fim da pandemia, mas, em hipótese alguma, esse prazo poderá ser maior do que aquele prolatado pelas autoridades mundiais de saúde, tá? No caso, a OMS, tá? Perdão. Agora no tocante às flexibilizações, tá, da dispensa. O que mais de flexibilização o administrador tem à sua disposição? Num pregão normal, se houver uma diferença a maior entre o preço obtido no certame e o preço cotado, em regra, os administradores que estão aqui conosco, quiserem me corrigir se eu estiver errado, por favor, eles devem fracassar aquele pregão, tá? E começar um novo para, apenas nesta hipótese, caso se verifique novamente um preço maior do que aquele cotado, permitir a contratação. Esse é um procedimento que, neste passo, ele é inviável, justamente por conta da necessidade de atendimento rápido das necessidades, tá? Então, o administrador não precisa mais
fracassar aquele certame e iniciar um outro para então verificar novamente que houve um preço maior do que o preço cotado para permitir essa contratação. Não. Mais uma vez, na vala comum do parecer fundamentado, o administrador, o ordenador de despesa, pode sim contratar com aquele preço a maior, desde que ele se explique, certo? Também no rol dessas flexibilizações, a administração pode dispensar documentos de regularidade fiscal ou trabalhista e até mesmo suavizar os requisitos de habilitação técnica do contratado, tá? Mais uma vez, esse aqui tem um duplo requisito, tá? Para que esse seja possível, deve haver uma restrição no universo de competidores, ou seja, caso eu não mitigue as exigências da minha contratação, eu terei poucos fornecedores possíveis, certo? Essa restrição também tem um outro condicionante, que são as declarações do trabalho, tá? Então, assim, embora eu possa abrir mão de determinadas declarações, de determinados documentos de regularidade fiscal e trabalhista, outros são indispensáveis. Esse Estado jamais contratará com uma empresa que usa trabalho escravo, que usa trabalho infantil ou trabalho sacrificante aos seus trabalhadores. Logo, essas declarações ainda seguem vigentes e necessárias nos pregões como um todo, tá? Essa aí não dá para fugir disso. Bom, o pagamento antecipado, pessoal, a gente colocou ele aqui mais por uma questão de diversão. Isso mesmo, diversão. Porque a gente discute isso, para quem está conosco no grupo de estudos, diariamente quase. Por quê? A Lei 8666, quando ela foi redigida num primeiro momento, antes do veto presidencial, ela previa a possibilidade de pagamento antecipado. O que acontece? O presidente, à época, vetou essa possibilidade de pagamento antecipado, o artigo literal, mas ele não suprimiu outras alíneas, parágrafos e incisos que estão na lei, o que gera uma certa divergência doutrinária, se pode ou não pode. Afinal de contas, a lei não tem palavras inúteis. E se ela não tem palavras inúteis, tá lá. O TCU entende que, em alguns casos, inclusive, o pagamento antecipado pode ser feito. A gente entende alguns requisitos para ele, como a prestação de 100% de caução em cima do valor contratado, e a obtenção de algum desconto para a administração pública nessa forma de pagamento, sendo os dois principais deles. E então, assim, é possível, tá? O pagamento antecipado é possível. O que a gente não está conseguindo viabilizar hoje, embora eu ache que não seja impossível, mas o peso da caneta dos administradores é tremendo para fazer um pagamento antecipado, tá? Quando eu falo de pagamento antecipado, para a administração pública, isso tem dois momentos. É o pagamento à vista, que é aquele momento em que eu entrego, eu recebo, e o antecipado em que eu pago e só depois eu recebo. Quem trabalha com a administração pública, quem vende para o governo, lato sensu, sabe que eles são alérgicos a essa forma de fornecimento. Eles têm realmente gravíssimos problemas, porque a própria responsabilização do agente público, ela está pulverizada em diversos normativos. Então, um camarada, ele não sabe se ele, ao agir dessa forma, ele vai ser responsabilizado pela lei de improbidade, pelo Estatuto do Servidor, pela própria lei 8666. Então, eles todos ficam tremendamente receosos de dar um passo adiante e adotar uma atitude que seja diferente daquilo que está lá regimentalmente feito há décadas, tá? Ainda na questão do pagamento antecipado, a gente já conseguiu divisar uma hipótese de pagamento no momento do fornecimento, tá? Isso já é uma coisa assim, puxa vida, ó meu Deus, para que vocês com certeza devem me entender. Por quê? A administração pública tem todo um procedimento para o pagamento que eu vou me furtar aqui de descrever as 4 etapas, mas entre a gente fornecer e a despesa ser liquidada efetivamente, que esse é o termo efetivo para o pagamento na administração pública, liquidação, demora um pouquinho, né? Então, o procedimento normal é fornecer, aguardar um mês e aí eu recebo,
tá? E a gente já conseguiu um pequenino êxito de pagamento no momento do fornecimento. Isso é bastante curioso de comentar pelo seguinte: esse regime especial de contratação da 13979, ele nos trouxe uma possibilidade, meus colegas administrativos aqui do direito público, eu nunca tinha visto uma possibilidade de pagamento direto no cartão de débito da administração pública. E está lá. Então, nas compras que forem feitas para bens e serviços para enfrentamento do Covid, até R$176 mil, o administrador pode passar no Visa Electron. Isso sim é algo extremamente inovador. Uma obra ou um serviço de engenharia, ele pode passar no débito R$330 mil. Pessoal, isso sim é algo completamente novo. A gente não tinha visto algo assim no direito brasileiro. E assim, então assim, o pessoal fala assim, puxa, mas ele pode pagar à vista? Não pode pagar à vista? Leiam a lei, tá lá, pagamento com cartão de pagamentos do governo. Lógico que eles não iam escrever cheque eletrônico ou Visa Electron, Mastercard, mas tá lá, cartão de pagamentos do governo. Então o administrador pode sim ir até uma loja e passar o cartão. É a primeira vez na televisão que nós vemos isso. Sobre a requisição... não, peraí, tem mais um monte de outras coisas de flexibilização para falar. A Lei 13979, excepcionalmente, permitiu que a administração venha a comprar equipamentos usados, tá? Nesse caso, a responsabilidade do funcionamento do equipamento é do fornecedor, ou seja, ele pode ser comprado até de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica que não tenha esse objeto, a venda desse equipamento como objeto. Quer dizer, isso já somos nós interpretando a lei, tá? Ela não está dita nesse sentido, mas vamos supor que uma clínica tenha respiradores sobrando, ela não terá no KNAI dela venda de insumos, mas ela tem o insumo sobrando, então, de fato, se ela não for vítima ou alvo, vamos para suavizar o termo vítima, de uma requisição administrativa, ela pode sim vender esse equipamento usado. Só que nesse caso, a responsabilidade do funcionamento desse equipamento usado vai recair sobre quem está vendendo este equipamento, certo? Ela não vai recair sobre o fabricante, sobre o fornecedor, vai ser sim sobre a pessoa que estiver vendendo, tá? Não há necessidade de se fazer um estudo técnico preliminar, que foi trazido agora pelo decreto 10.024 do Pregão Federal, ou seja, se uma determinada contratação fosse ter algum impacto de alguma relevância socioambiental, esse estudo neste passo está dispensado. Até porque, para quem acompanhou as nossas outras palestras ou nos acompanha pelo grupo de estudos, o estudo preliminar, ele antecede a formação do termo de referência. Então, se a administração está permitida a contratar usando um termo de referência simplificado, eu não tenho sentido em obrigar que ele faça um estudo prévio, tá? Seria um outro mecanismo de complicação naquilo que o legislador já está tentando facilitar para o administrador, tá? Agora, um ponto de atenção muito importante. E aqui a gente certamente não vai rir no dia 17 de abril de 2021. Existe a possibilidade, nesse momento especialíssimo, de contratar com empresas declaradamente inidôneas ou suspensas de fornecer ao poder público. Mais uma vez, deve haver uma restrição tremenda ao fornecimento, ou seja, nesse caso, eu vou até mudar a minha fala. Eu não quero dizer que deverá haver uma restrição tremenda. Não haverá outra hipótese, certo? Se não houver outra hipótese, a administração poderá, sim, contratar de uma empresa declaradamente inidônea ou até com algum problema nos seus requisitos de habilitação técnica, fiscal ou jurídica, tá? Acho que nos termos aqui de flexibilizações, era isso que a gente tinha para trazer. A questão só do gerenciamento de riscos, isso aí eu vou falar um pouquinho só para os administradores, tá? Eu sei que tem um pessoal aqui da administração pública que nos acompanha. Então, vocês estão dispensados, pessoal, de fazer os projetos de gerenciamento de riscos das contratações, e ela estará limitada apenas ao gerenciamento do risco na fase de execução contratual, tá? Então, as fases
de estudo técnico preliminar, tudo que de fase interna, esses riscos não precisam ser estudados e gerenciados agora, só na execução do contrato. Ou seja, a gente, a toda evidência, vê que o que a administração pública quer com esses normativos é celeridade, é entregar de maneira rápida tudo aquilo que os administrados precisam para sobreviver ao Covid. Até nesse tocante, é legal a gente fazer um pequeno parênteses. Um dos requisitos de validade dessas contratações, de dispensa de licitação, tá? É que elas sejam limitadas à parcela necessária ao enfrentamento. Então, aqui a gente tem esse necessário, ele tem um duplo viés. No primeiro momento, o legislador colocou ali a parcela necessária para coibir o gasto público excessivo. Ou seja, eu não quero que um hospital que precise de 5 mil máscaras hospitalares compre 10 mil. O administrador não queria que fosse feito o gasto. Só que nós chegamos num ponto, para quem estuda o direito administrativo a fundo, a gente tem a reserva do possível versus o mínimo existencial. E esse é um novo viés deste comando legal. O mínimo necessário. Tá? Por quê? Se no primeiro momento o administrador, o legislador tinha a preocupação com o desembolso da verba, neste segundo momento a gente já não está mais preocupado com a verba. A gente já está preocupado se vai ter equipamento para todos. Então é imprescindível que a gente, enquanto fornecedor, verifique se o nosso comprador não está comprando além do que ele necessita. Por duas coisas. Primeiro, porque nós também somos administrados, nós também somos contribuintes. E esse equipamento que a gente não fornecer, que a gente deixar de fornecer para este comprador, este requisitante, certamente vai ser comprado por outro. Tá? É até a ideia da compra nacional do sistema de registro de preço. Isso foi uma jogada muito inteligente. Tá? Bom, até para não ser muito enfadonho, eu quero convidar vocês a participarem do grupo de estudos, antes de passar a palavra para o Pedro, que vai tratar um pouquinho da requisição administrativa. Espero não ter encavalado muito o assunto. Quem já nos ouviu falando sabe que eu gosto de falar por 2 horas e meia. Eu fiz o meu melhor aqui nesses 40 minutos, justamente para não perder a atenção de vocês. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui conosco e especialmente por vocês estarem na linha de frente também. Todos os aplausos que vão para os funcionários da medicina também são nossos, os funcionários das licitações, porque sem o nosso trabalho não vai ter máscara, não vai ter respirador, somos nós que estamos aqui fornecendo, nós podemos dizer até que somos a caserna fornecendo armamento para o soldado que está lá na linha de frente. Então, todo parabéns que é para o funcionário da medicina também é para a gente. Obrigado, pessoal. O Pedro está com o microfone fechado. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Por favor, obrigado por avisar. Obrigado, Júlio, pela sua aulinha. Vamos dar sequência aqui falando um pouquinho sobre requisição administrativa e depois a gente abre para perguntas, tá? Eu não vi ainda nenhuma, só uma ou outra pergunta sendo colocada aqui, mas evidentemente a função do webinário é responder a pergunta de vocês. Então, por favor, tragam as dúvidas, as angústias de vocês, os seus casos concretos, ainda que sejam mascarados, ou nem que nem sejam mascarados, para que a gente possa responder e ajudar vocês, tá? Só fazendo um parênteses, desculpa te interromper, Pedro. Quando vocês mandam uma pergunta para a gente, não aparece para mais ninguém. A gente não identifica quem está perguntando, a gente sempre utiliza Caio, Mévio, Tício e Semprônia, os exemplos clássicos do direito, e não existe pergunta boba, viu, pessoal? Bobo é terminar o webinar com dúvida, tá? Sem prejuízo, caso vocês ainda tenham dúvida e não tenham tempo de colocar, ou não tenham pensado na dúvida, não tenham enfrentado o problema, mas só se derem conta da situação, do enfrentamento que vocês vão ter que ter, ou da situação que vocês vão ter que lidar, tem na apresentação que vocês estão vendo, tem o meu e-mail do Júlio aí embaixo, então vocês podem enviar a dúvida por e-mail, tá? Bom, falando um pouquinho sobre requisição administrativa sempre já está prevista na Constituição Federal, a gente só teve contato com ela na época da faculdade, eu imagino, lendo os livros aí de direito administrativo,
mas ela já existiu, já foi aplicada em algumas situações. Ela tem a previsão também na lei do SUS, né, no artigo 15 da lei 8080, e ela serve, na verdade, para a administração pública, sempre quando necessário, para atender situações de saúde, fazer a requisição de bens, inclusive serviços do particular, né? O que a gente tem visto, já são mais de 30 decretos, né, entre estados e municípios, tratando da requisição administrativa para a solicitação de EPIs, né, máscaras, luvas, medicamentos, etc., tal, para fornecimento da administração pública. O que nós temos visto é que essas requisições têm feito um pouco de forma desproporcional, elas não têm sido feitas apenas então somente para atender o poder público, elas têm sido feito um excesso de compra em algumas situações pelo poder público, despindo o particular, né, o privado, de ter aquela mercadoria. Muitas vezes aquela mercadoria já estava vendida por um outro particular, e aí o particular vai ter que se virar depois com o seu contratado, né? Então, lembrando que a requisição administrativa é um pagamento, segundo a Constituição Federal, justo, né? E o justo é algo bastante... né? O que é justo? Em vários decretos a gente vê que o justo é o preço da tabela SUS, né? Mas muitas vezes essa compra que a empresa fez não foi pelo preço da tabela SUS, foi um preço maior, porque a gente está vendo uma grande demanda desses produtos, né? E, portanto, o preço sobe, né? Inclusive o CAD já está monitorando o aumento abusivo aí de preços de medicamentos, o aumento abusivo de preços de EPIs, né? O álcool gel, acho que já é clássico, todo mundo já viu preços abusivos, né? A despeito disso ter sido aumentado a sua produção bastante, inclusive por empresas que nem o fabricam. Bom, fato é que essa requisição, se uma empresa sofrer, ela tem que buscar imediatamente o seu ressarcimento, tá? O que a gente sugere aí de cuidados? Primeiro, que a empresa consiga demonstrar todos os custos que ela teve para a aquisição daquela mercadoria, né? Para justamente fugir dessa questão de, puxa, a tabela SUS, porque a tabela SUS muitas vezes não remunera adequadamente a empresa, e não remunera a empresa como ela é remunerada normalmente. Então, é importante que a empresa faça um estudo de quanto custou aquela mercadoria, e, evidentemente, talvez ela tenha até um ganho de escala pela compra que ela fez, né? Mas isso o poder público vai querer pegar para ele. O importante é que vocês, além da definição, tragam também todos os efeitos negativos que essa requisição administrativa trouxe para a sua empresa. Então, puxa, olha, eu perdi um contrato, eu tive que pagar uma multa para outra empresa que já tinha comprado minhas luvas, eu trouxe um teste de Covid que eu ia passar para 5 hospitais e, na verdade, ele já ficou preso lá no porto. Enfim, são diversas situações que já estão sendo enfrentadas. A gente gostaria de ajudar vocês nesses pontos, mas o importante é vocês terem esse enfrentamento, terem uma visão holística de todos os efeitos não diretos, mas os efeitos indiretos também que isso trouxe para vocês. Isso deve compor um pedido aí do preço, tá? Então, é importante fazer o pedido do preço de forma adequada, mas antes de fazer um pedido atabalhoado, né, um pedido a menor, tentem ter a visão holística dos efeitos, inclusive extroversos aí que existem da requisição administrativa, para vocês fazerem o pedido adequado do preço, porque isso certamente vai ser discutido lá na frente por meio de, enfim, Tribunal de Contas ou até o Poder Judiciário, tá? Bom, a requisição administrativa, só finalizando, ela é bastante injusta pelo seguinte, ou a empresa, né, ou o Poder Público faz a compra regular, e aí tudo bem, a empresa está com o seu dinheiro, vai receber no prazo combinado, ou até o pagamento antecipado com desconto, como o Júlio sinalizou, ou, na verdade, a gente tem outras três possibilidades, né? Ou a empresa, ou o poder público, né, não faz o pagamento imediato, faz o pagamento posterior, e aí, talvez por um preço injusto, né? Essa é a pior situação, ou, na verdade, a empresa faz o poder público faz um pagamento posterior, e um preço justo, que é o preço da tabela SUS. Ainda assim, a empresa sai prejudicada. O melhor cenário, que é o que a gente chama, olhando a teoria econômica, né, quem gosta daquele filme Uma Mente Brilhante, que a gente chega no chamado equilíbrio de Nash,
é quando o poder público ele compra, ele faz o pagamento imediato, ou seja, o pagamento na hora, não o pagamento posterior, e ele faz a compra pelo valor de mercado. Nesse caso, a empresa ela fica em condições de pegar aquele dinheiro e ir ao mercado e comprar nova mercadoria e fazer nova distribuição. Esse é o melhor cenário. A gente sabe que ele não é o que vem sendo praticado, mas é isso que a empresa deve buscar, tá? Bom, a gente vai deixar um tempo aqui para as perguntas de vocês. Vou só passar aqui para o próximo slide, em que a gente fez aqui um mapa mental das possíveis implicações do Covid nos contratos administrativos. Esse mapa não está de longe pronto, acabado, né? Se vocês quiserem, vocês são convidados, inclusive, até a complementá-lo. Deixei aqui o site do mapa mental, onde a gente construiu. A gente não colocou nem todas as suas repercussões, todas as suas, enfim, hipóteses, mas aqui o importante que a gente coloca para vocês, a gente vai disponibilizar a apresentação depois, é para vocês verem tudo que eventualmente vocês vão enfrentar ou já estão enfrentando. E às vezes vocês não têm em mente, puxa, olha, eu estou aqui fazendo um pedido de reajuste, estou pedindo um reequilíbrio, mas olha, a administração pública, ela também talvez vai pedir uma repactuação, porque ela vai ter a empresa teve uma redução de tributos ou teve a dilação de tributos. Então a empresa ela tem que saber que também ela não vai ganhar tudo aquilo que ela acha que ela vai ganhar, porque vai ter uma negociação, né? O que a gente vê de forma muito clara é o seguinte: a administração pública tem necessariamente que motivar adequadamente todos os seus atos, né, para que o administrado possa, sim, fazer bom uso, inclusive, numa eventual defesa, e o próprio poder público, o servidor público, esteja devidamente bem amparado numa eventual responsabilização que venha a sofrer depois em Tribunal de Contas, etc. Tal. Só um outro ponto que o Júlio, acho que não mencionou na medida provisória 951, que é muito importante, que diz respeito à suspensão dos prazos prescricionais relativamente à aplicação de sanções, tá? Então a gente está falando sanções da lei de pregão, sanções da lei de 866, muito provavelmente toda a administração pública, ela não vai aplicar sanção agora. Esse não é definitivamente o momento de aplicar a sanção, até porque em situação de força maior, calamidade pública, essas sanções não podem ser aplicadas, a não ser que seja decorrente de uma inexecução contratual que fique demonstrada que o contratado deu causa, único e exclusivamente, e não tinha nada a ver com essa pandemia que a gente está sofrendo, tá? Então, a gente vai compartilhar esse mapa mental com vocês, para vocês enxergarem se tem alguma coisa que vocês não viram, e, por favor, complementem, tá? Bom, estamos aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer perguntas. Vamos ver aqui, Júlio. Antes da gente abrir para as perguntas, eu só queria fazer um comentáriozinho, rapidinho. Hoje é dia 17, né, de abril, né? Isso. Então é seu aniversário hoje. Exatamente. Então, pessoal, vocês me ajudarem aí, mandar um parabéns pro Pedrão aqui. Nós estamos aqui comemorando o aniversário dele numa live. Olha que incrível, nós somos super modernos. Parabéns, Pedrão. Muito obrigado. Bom, temos aqui algumas perguntas. Vou passar aqui. Vamos lá. Bom dia. Tem alguns órgãos abrindo pregões de contratação de engenharia, mas este objeto não é emergencial, ou seja, não é para enfrentamento da crise. É possível pedir a postergação desses pregões, pois precisamos fazer visita técnica. No entanto, estamos enfrentando dificuldades em convencer nossos engenheiros em ir a campo para fazer a visita. Olha, situação delicada. Solicitamos pedido de esclarecimento, pleiteando a postergação do pregão, e o órgão nos respondeu que o local visitado se situa em área rural, em campo aberto e ventilado, e que por esse motivo não adiaria o pregão, pois os serviços da Sabesp são essenciais. Interessante a gente ver os dois lados, né? Veja que ali trata-se de implantação de usina solar fotovoltaica. Qual fundamento pode ser usado para impugnar esse edital? Bom, assim, o importante é o seguinte, o que a gente tem visto é muitas empresas, a administração pública muitas vezes tem suspendido, até cancelado editais, né? Eu acho que a questão da visita técnica, a gente entende, é bastante sensível o engenheiro não querer ir, etc. Tal.
Você tem um ponto, né? O importante é conversar com os russos, né? Você tentou conversar, eles não aceitaram. Talvez os outros concorrentes que você não sabe quem são, não sei se eles vão participar da visita técnica. Puxa, é uma situação delicada. Na minha modesta opinião, Júlio, eu vou pedir seu comentário. Acho que faz um certo sentido, sim, o comentário da Sabesp com relação que é um campo aberto, etc. Tal, não tem riscos. Por outro lado, até chegar a esse campo aberto, a pessoa vai sair da sua casa, ela vai se expor, vai pegar um carro ou um transporte particular, ela vai ter uma exposição. Então, o que você pode fazer, em primeiro lugar, seria pedir a suspensão, inclusive judicial, se for o caso, dessa licitação. Não sei se vai ser bem-vinda, né? O que eu acho que é interessante você olhar olhar de forma muito atenta a todos os dispositivos desse edital. A gente pode ajudar você. O Júlio é um super mestre nisso. Ele acha, enfim, uma contradição onde você nem sabe que tem. E, enfim, com certeza tem algum ponto para ser impugnado, além dessa questão do Covid, que eu acho que talvez tenha alguma sensibilidade, mas por ser um lugar aberto, eu acho difícil. Júlio, seu comentário, por favor. Vamos lá. Eu acho que isso é uma batalha que você vai perder, porque justamente o serviço da Sabesp e os serviços de engenharia são considerados essenciais. Então, eles podem, inclusive até no decreto municipal, para citar de exemplo, a circulação está liberada, o serviço pode ser prestado em qualquer momento, tá? Caso você levante esse óbice para o seu futuro contratante, você talvez tenha algum tipo de indisposição. Fala, puxa, pera lá, se o camarada não vai mandar nem o engenheiro a campo para fazer a vistoria técnica, como que ele vai executar o contrato? Então, assim, acho que a sua maior saída aqui seria não impugnar o edital ou pedir a suspensão do pregão. Você até teria razões para suspender este pregão com base nos normativos que colocam a impossibilidade de circulação de pessoas e etc., mas isso seria contraproducente, porque a Sabesp vai seguir adiante com isso. O serviço dela é indispensável. O que você pode fazer é pedir um esclarecimento para dispensar a visita técnica. Lembrando sempre que alguns editais até trazem já a previsão da dispensa da visita técnica, arcando o licitante com qualquer erro decorrente dessa ausência na visita, tá? Então, acho que uma alternativa melhor para vocês agora seria justamente esclarecer junto à administração a possibilidade de fazer essa medição, essa visita técnica de outra forma. Eu vou citar aqui um exemplo super fora da caixinha, tá? A gente tem hoje 2 tipos de pregão, certo? Errado. A gente tem o pregão presencial, a gente tem o pregão eletrônico e a Bahia criou o pregão telepresencial, que é um pregão presencial, só que com tablets no lugar das pessoas, que nem os japoneses estão se colando grau agora. Passa o robozinho e eles colocam o diploma no robozinho com a foto do aluno. Então, assim, é um momento em que a gente tem que se adequar. Se você impugnar o edital e pedir para suspender essa contratação para depois do Covid, você vai perder negócio, vai perder dinheiro. Então, assim, o que você precisa é contornar seu problema, porque, pelo que eu estou entendendo, o problema é interna corpore. Você está com dificuldade de convencer o seu operacional a ir lá. Às vezes, de repente, eu não sei como está a disciplina do edital, você poderia contratar um engenheiro no local para fazer a vistoria técnica para vocês. Estou pensando fora da caixinha. Mas a grande questão é que impugnar e jogar para depois, isso aí vai ser contraproducente para vocês. Júlio, concordo. Contratar um terceiro é interessante e talvez conversar com a administração pública no seguinte sentido. Talvez a vistoria técnica não precisa ser enfim, seria também de novo uma quebra de paradigma. Ou eventualmente alguém fazer, um terceiro contratado fazer, nenhuma das empresas concorrentes fazer essa visita técnica e disponibilizar isso como mais um elemento da licitação, né? Então, aí, o custo dessa visita técnica seria compartilhado, pelo poder público, mas depois seria repassado ao contratado, né? Então, assim, todo mundo fica dispensado de fazer a visita técnica, você vai ter só uma visita técnica para todo mundo. É uma outra solução, né, que pode ser aventada aí com a Sabesp. Bom, lembrando que a Sabesp é uma estatal e as contratações com as estatais têm matrizes de risco, né? Sim. Então, eventualmente, isso aí, excepcionalmente, essa discrepância poderia ser alocada de alguma forma conveniente para ambas as partes na matriz de risco. A divergência
do projeto apresentado face ao local, em decorrência da impossibilidade de visita técnica. Legal, vamos para as próximas perguntas. Bom dia. Todos esses cuidados nos contratos administrativos nessa época do Covid referem-se somente a aquisições para uso no tratamento do Covid, máscara, luvas, etc. Ou serve também para os processos para aquisição de medicamentos e outros tratamentos como insulina ou oncologia? Ótima pergunta essa. Bom, vamos lá. Em princípio, pode ser feita uma leitura de que essa dispensa seria apenas e tão somente para o Covid, tá? Essa seria a primeira interpretação. Agora, o que a gente tem visto, né, inclusive de doutrinadores, o maior doutrinador de todos em matéria de licitações e contratos, que é o Marcel Justin Filho, ele tem sustentado que essa interpretação, na hipótese de dispensa, deve ser uma interpretação ampla, né, porque, muito provavelmente, a pessoa que tinha um tratamento de câncer, quando ela pegou o Covid, ela vai precisar ter um tratamento dentro do hospital, então vai ter um acréscimo de insumos, enfim, medicamentos oncológicos. O diabético, ou pessoas que tenham situações de comorbidade, né, enfim, para todas essas situações de comorbidade, acho que é muito fácil sustentar que essa aquisição também serve para a compra desses medicamentos, nessa dispensa, né? Para mim isso é muito claro, né? Uma situação diferente seria, não sei, para comprar um medicamento que não tem nada a ver com essa situação, mas me parece que insulina, sim, porque o diabético vai precisar continuar tomando insulina no hospital. A oncologia, sim, um paciente de comorbidade talvez precise ter uma dispensa. Me parece que é possível, sim, ter essa demonstração. Agora, quem tem que fazer bem essa demonstração é o poder público. O poder público falando, olha, eu estou precisando de mais insumos, acabou o meu estoque, enfim, ele tem que justificar muito bem isso para que não só ele, como você também não tenha problemas. Então, mas eu acho que é bastante defensável essa interpretação de que a dispensa não só para o tratamento, para a saúde como um todo, né? Veja que a lei 13.979, ela falou da pandemia, né, como contexto, como pano de fundo, mas a dispensa se deu para a saúde. Ela não falou saúde no tratamento da Covid, ela falou saúde em geral e falou obras de engenharia. Então, acho que você tem bons argumentos para buscar isso de outra maneira. Júlio, seus comentários. Eu vou divergir um pouquinho, tá? Só porque, assim, ela traz, sim, a necessidade de enfrentamento da crise. Só que o seu raciocínio é impecável. Por quê? Se o camarada tem uma comorbidade, é lógico que a insulina também vai servir para enfrentar o Covid nesse caso. Então, eu sei que eu falei rapidinho, mas lembra do que eu falei do termo de referência simplificado? Um dos requisitos do termo de referência simplificado é a adequação da solução pretendida. Então, o camarada, quando ele fizer o TR simplificado, ele vai colocar ali, estou comprando insulina para enfrentar o Covid. Por quê? Porque o diabético é mais arriscado do que o grupo de risco normal. Então, ele tem uma comorbidade que pode ser fatalíssima, ser conjugada com o Covid, logo, a minha solução é extremamente adequada. Está resolvido o seu problema. Basta estar na descrição resumida da solução no termo de referência. E cabe sim. Acho que cabe, talvez o que seja delicado só seja a questão da quantidade, né? A quantidade. Acho que a quantidade, porque assim, é evidente que vai se interpretar nesse sentido, mas acho que a quantidade é que talvez vai fazer a diferença entre esse edital e essa compra ser bem sucedida ou não, tá? Ok. Vamos lá. Qual a fundamentação podemos utilizar para a readequação do cronograma contratual? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Bom, cronograma contratual, o motivo para que ele seja readequado é que você tenha uma hipótese de inexecução contratual. Aí eu te devolvo a pergunta. Qual o motivo pelo qual você não pode mais dar seguimento ao cronograma contratual atual? Aí você tem que listar esse motivo, tá? Então faz uma árvore de causas. O que é uma árvore de causas? Então, você vai listar por prioridade, você vai responder a sua própria pergunta. O que me leva a não cumprir esse contrato? Bom, olha, eu não tenho mais o insumo que eu precisava ter
para fazer o meu produto, para entregar para a administração, ou eu não disponho do pessoal para entregar o produto. Né? O importante é você listar todos os pontos. E às vezes eu não tenho insumo porque o meu fornecedor não produz mais, porque a atividade dele, por não ser essencial, foi fechada, etc. Tal. O importante é você ter descrito e comprovado todos esses elementos que levaram a você a não poder dar o cumprimento contratual da forma adequada. E o importante é que você não só leve para a administração esse problema, mas também traga uma solução. Então, você fala o seguinte, olha, na situação atual, eu estou vendo esses seguintes impedimentos que me levam a cumprir o contrato no cronograma atual, e eu proponho esse novo cronograma. E aí, evidentemente, propõe um cronograma favorável a você. A administração, ela vai ser sensível nesse ponto, eu imagino, e muito provavelmente, talvez o serviço ou o produto que você esteja vendendo ou prestando, ele talvez não precise ser prestado também no tempo necessário, ou talvez o contrário, ele precise mais ainda nesse momento, tá? Mas fato é que isso vai ser objeto de negociação, tá? E isso tudo tem que ser fundamentado no processo administrativo. Ainda que você venha mandar apenas, então, somente um e-mail para o gestor do contrato, é importante que você depois venha formalizar isso no processo administrativo, mas que você o faça de forma muito bem fundamentada, tá? Identifique todos os pontos, não tome essa decisão sozinho, divida essa decisão, não busque todos os insumos sozinho, divida com as áreas que realmente prestam serviços, faça umas entrevistas para você ter, de fato, todos os elementos necessários para conseguir, de fato, convencer a administração da necessidade desse prorrogamento do contrato. Júlio, se tiver algum comentário. Bom, sem querer ser enfadonho, mas quem participou do Força Maior sabe, eu vou só fazer um parênteses aqui. Sempre notifiquem a administração nesse tipo de ocorrência, seja para pedir alguma alteração contratual para diminuir o objeto, ou prorrogar, ou postergar, justamente porque se essa decisão vier a competir à administração, ou seja, se ela tiver que escolher por conta, a rescisão é sempre o caminho mais fácil. Eu não tenho muito a acrescentar aquilo que o Pedro disse, ele está corretíssimo. A grande questão é, não sejam responsivos, tá? Não sejam reativos, não aguardem a coisa acontecer. Por quê? Nós estamos tratando de contratos, administrativos ou não, são contratos. Eles estão regidos pelas mesmas regras de todos os contratos. Todos os princípios que regem a atividade contratual são aplicáveis aos contratos administrativos. Logo, a gente tem aí o dever de boa-fé, o dever de lealdade e o dever de comunicação. Então, se eu tenho alguma questão que vai impactar, eu preciso comunicar com o meu contratante. Da mesma forma, vocês administradores que estão vendo os seus contratados executando os contratos e sabem que não terão caixa, os senhores não podem fazer isso. Justamente porque, até por base no princípio da conservação da empresa, que foi trazido pela lei falimentar, é do interesse público que a empresa contratada seja paga, porque ela tem que pagar os funcionários dela, tá? Então, assim, o argumento de interesse público para aguardar o particular executar o objeto contratual, ver a entrega e só no momento da medição e pagamento falar, puxa, não tenho caixa, isso é ilegal, pessoal. Tá? Esse argumento não é suficiente. Legal. Mais outras duas perguntas aqui, já a gente vai encerrar, porque a gente já queria agradecer o cara que se identificou como Mévio. Eu tô rindo internamente aqui, olha, litros. Obrigado. Tá, vamos lá. Bom, vamos lá. Com relação ao MP 951, o sistema de registro de preço poderá ser usado na dispensa? Opa, é para isso que está aí. Perfeito. As ARPS, né, as atas de registro de preço, poderão ser aderidas por órgãos não participantes? Olha só, pessoal, isso sim, vamos lá. Vamos dar um passo atrás, vamos fazer de conta que não tem Covid. Eu posso vender uma ata de registro de preço? Um órgão não participante pode aderir ao meu registro de preço? Depende, tá? Diz ali, acho que o artigo 4º do decreto, em alguns dos parágrafos, que o órgão gerenciador, quando ele vai fazer o edital do registro de preço, ele faz essa escolha. Pode aderir ou não pode, quais condições para essa adesão, tá? Então, assim, os entes que forem utilizar o sistema de registro de preço para uma contratação do Covid, eles
podem se servir do decreto federal, caso eles próprios não tenham uma regulamentação. Ou seja, vale dizer que, se eles não tiverem uma regulamentação, eles vão ter que se servir do sistema de registro de preço federal, tá? Então, nele está bem claro qual é a condição e como que funciona para aderir ou não. A grande questão é que, pela MP 951, para que a administração tenha acesso ao sistema de registro de preço, a compra deve ser consorciada, ou seja, não pode ser só um ente a comprar. Lembrando até porque essa compra será considerada uma compra nacional. Logo, se for a prefeitura de Deus me livre do Oeste, que fez essa pequena prefeitura de Deus me livre da Serra, que fez essa contratação, a União pode vir a se servir dela, porque é uma compra nacional, tá? Então, é exatamente por isso a necessidade de que essa compra seja consorciada. Agora, com isso em mente, vamos repensar. Para que valha a utilização do sistema de registro de preço, de acordo com a MP 951, lembrando que ela nasceu ontem, né? Ontem ou anteontem, e nós estamos aqui, é bem difícil trazer um caso concreto de um negócio que tem 2 dias de idade, mas para que para que a administração possa se servir dela, a compra tem que ser consorciada. Então, vou retornar à pergunta: como 2 administrações vão dar as mãos e pedir carona, ambas em uma ata já celebrada? Eu, na prática, não imagino como isso possa ser operacionalizado. Mas lembrando que a lei não tem palavras inúteis, vou me reportar ao fato aqui de que o artigo fala que poderá utilizar o sistema de registro de preços, tá? O sistema de registro de preços implica na expectativa do fornecedor de fornecer. Ainda que não haja uma obrigação da administração de contratar, existe uma expectativa do fornecedor de fornecer. Então, eventualmente, se alguém quiser tomar carona e atender ao requisito de estar em consórcio de pelo menos 2 administrações, poderia sim pegar essa carona. A questão é que isso não seria uma compra nacional. Essa adesão, essa carona, ela poderia ser feita, desde que para empresas consorciadas, mas essa ata já celebrada não seria uma compra nacional. Então, a gente tem a possibilidade de atender um requisito, mas a impossibilidade de atender o outro. Eu acho que só a próxima semana vai nos dizer como que isso vai se desenrolar na prática, tá? Existem os consórcios públicos que eu acho que fazem isso de uma outra maneira, né? Não é atas de registro de preço, mas eles compram na modalidade de consórcio. Eu acho que talvez vá se existir algo semelhante, tá? Bom, uma última pergunta. Podem mencionar a respeito da emissão não presencial de certificados digitais? Bom, uma das alterações... Outra quebra de paradigma. Perfeito. Uma das alterações da medida provisória 951 é justamente que os certificados digitais agora poderão não ser emitidos presencialmente, né? Mas a entidade certificadora deverá assegurar meios pelos quais se garanta que aquela pessoa é aquela pessoa, né? Então, assim, o que a gente entende? A gente já enfrentou isso, um outro mercado, o mercado financeiro, já vem enfrentando isso, né? O mercado das startups, as fintechs. Hoje, para você fazer uma compra num aplicativo, você tem que não só mostrar sua foto, você tem que mostrar sua foto, você tem que levantar o olho, piscar, virar o rosto, dar 10, mostrar seu RG, colocar digital, etc. Tal. Então, assim, a entidade certificadora, ela vai precisar... assim, eu já vi, MP de quarta-feira, se não me engano, então, assim, eu já vi umas chamadas das certificadoras a respeito, mas eu acho que cada qual vai fazer de um jeito. O importante é que ela assegure que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, eu faria talvez uma live, como a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão vendo o nosso rosto, pediria que ela mandasse o certificado, o RG, o CPF, o cadastro da senha. Existem aplicativos que isso pode ser feito, né? O importante é que a empresa depois guarde esse registro para demonstrar que aquela pessoa era aquela pessoa, né? E, se possível, que ela peça que essa pessoa vá num lugar sozinho, né? Para não demonstrar que ela está sendo coagida, né? Porque, eventualmente,
com certificado digital você pode fazer muitas operações, né? Então, fazer perguntas desse tipo, ó, você está sendo coagido, você está aqui de livre e espontânea vontade, né? Como num casamento, tá? Bom, pessoal, a gente vai finalizando aqui. Agradeço, recebi muitos parabéns aqui, muito obrigado, vai ser um dia muito feliz para mim. Só uma coisa, Pedro, desculpa te interromper. Quem quer participar do grupo de estudos, que eu vi aqui umas 3, só manda o zap para a gente que a gente coloca no grupo. Mas acho que eles não têm nosso telefone. Então, assim, manda um e-mail. Manda aqui, ou talvez vai se encerrar. Pega o e-mail que está na apresentação, talvez você já tenha anotado, se não anotaram, anotem. Tá? Manda o seu nome, ó, sou fulano de tal, trabalho no órgão público tal, trabalho, não precisa falar da empresa, mas trabalho nesse mercado. Põe o seu celular, a gente te adiciona no grupo de estudos. Tá legal? Bom, é isso. Talvez tenha uma outra repetida aqui. Vamos enviar, sim, os slides para vocês, tá? Só, então, finalizando, agradecemos muito a presença de vocês. Nós vamos enviar esses slides. Acho que segunda-feira a gente deve entrar em contato com todo mundo por telefone. Eu, Júlio, a gente vai ligar para todos, para entender se vocês têm alguma outra dúvida, de que maneira a gente pode ajudar vocês. E nos colocamos à disposição, tá? A gente tem um outro material que a gente está preparando, que, na verdade, tem todo o arcabouço legal relativo a licitações e contratos, que foi gerado aí na época do Covid, tá? Muitos já são públicos, muita coisa você acha no site do Planalto ou no Ministério da Saúde, mas a ideia era fazer um compêndio, além dos compêndios que já tem, mas eu acho que eu não vi ainda nenhum compêndio super adequado, finalizado, acabado, na parte de licitações e contratos. A ideia seria fazer esse material e disponibilizar para vocês na semana que vem. Tá bom? Júlio, suas palavras finais. No mais, muito obrigado a todos. Bom, pessoal, eu quero entrar na onda do agradecimento. Obrigado por terem os 19 que sobraram aqui. A gente começou com 32. Os poucos e valorosos que ficaram aqui conosco. Parabéns, além do obrigado. Parabéns, Pedro. 36 primaveras? 36. Esse vai longe. Cara, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Gostaria muito de contar com vocês no grupo de estudos. O único requisito é ser apaixonado pela matéria ou trabalhar com ela. Tem gente que não gosta, né? A gente pede que vocês mantenham a descrição se não gostarem, mas vem com a gente, tá bom? Fiquem bem, fiquem seguros e ignorem quaisquer orientações que sejam contrárias à lógica e às determinações das entidades da saúde. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado.